Olá, bom dia. O Brasil tem mais de 2.700 mortes pela Covid-19. A pandemia voltou a produzir imagens assustadoras, como os caixões depositados em valas comuns nos cemitérios de Manaus. O Rio confirmou o maior número de casos da doença num único dia e entrou em estado de emergência. Com as UTIs da capital quase lotadas, pacientes são mandados para o interior. Na linha de frente do combate à doença, médicos e enfermeiros estão cada vez mais expostos. São quase 5.000 profissionais afastados. Aqui na capital paulista, 12 morreram vítimas da Covid-19. Os Estados Unidos descobriram que as primeiras mortes pelo novo coronavírus aconteceram semanas antes do que se acreditava. E o Supremo Tribunal Federal abriu investigação sobre os atos antidemocráticos do último domingo. O presidente Bolsonaro participou de um deles, mas não é alvo do inquérito. Hoje é quarta-feira, 22 de abril. Bom Dia Brasil está começando. O estado do Rio teve o maior aumento de casos de coronavírus em 24 horas desde o começo dessa pandemia. Foram 407 novos casos e 38 novas mortes. Já são 461 mortes no estado e esse aumento fez o Ministério da Saúde mudar a classificação do estado do Rio, que passou para a situação de emergência. Vamos ter mais informações ao vivo com a repórter Lívia Torres. Lívia, bom dia. Inclusive informações sobre essa mudança no status do Rio, essa piora, e também sobre os pouquíssimos leitos de UTI disponíveis na rede pública na capital. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Exatamente, pouquíssimos leitos. Ontem, cerca de 90% dos leitos de UTI destinados ao coronavírus, eles estavam ocupados aqui em toda a capital. Tinha um leito disponível no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, um no Hospital Anchieta, no Caju, 3 no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, 2 no Clementino Fraga Filho, na Ilha, e 9 no Gafrey Guinle, na Tijuca. Hoje, o secretário estadual de Saúde disse que há 30 leitos de UTI disponíveis da capital, porque várias pessoas morreram. E olha, muitos pacientes aqui da capital estão tendo que ser transferidos para Volta Redonda, que fica a 130 quilômetros daqui. Lá há 40 leitos de UTI disponíveis e o número de transferências por dia chega a 30, um número bem alto. E os hospitais de campanha, eles estão sendo construídos. Esse aqui do Rio Centro, por exemplo, está pronto, mas faltam profissionais e também respiradores. A Prefeitura do Rio, ela entrou na Justiça pedindo que a empresa Magnamed Tecnologia Médica entregue 80 dos que foram comprados no ano passado. A empresa disse que não entregou porque os equipamentos foram requeridos pelo Ministério da Saúde, mas o Ministério nega essa informação. Por isso, o município entrou na Justiça. Nós não conseguimos contato com essa empresa, com a Magnamed. E dos hospitais de campanha que estão sendo construídos aqui no estado, 450 respiradores estão disponíveis para esses hospitais. E olha, mais de 1.800 profissionais da saúde, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, eles estão afastados por suspeita do coronavírus. E olha, diversos profissionais, além dos que foram afastados, diversos já morreram. E ontem, um enfermeiro com sintomas do novo coronavírus, ele morreu. O Jorge Luiz de Lima, ele tinha 49 anos. Ele era diabético e também hipertenso. Ele trabalhava numa emergência e num posto de saúde. Os colegas dele reclamavam que faltavam máscaras e capotes para trabalhar em segurança nessa época de pandemia. A Prefeitura do Rio nega que esses equipamentos estejam faltando. Ana, volto com você. Essa falta de equipamentos de segurança é uma queixa dos profissionais de saúde em vários estados pelo país afora, né, Lívia? Vamos ver agora a situação do Amazonas. Por lá, com quase 100% dos leitos ocupados, o estado vive uma corrida para evitar um colapso na saúde pública. Na capital, Manaus, uma outra realidade assusta também. O número diário de sepultamentos triplicou e aí a prefeitura precisou tomar novas medidas para conseguir enterrar tanta gente. A Daniela Branches tem informações disso ao vivo para a gente. Daniela.
Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. De ontem para hoje, foram 110 novos casos de Covid-19 aqui no estado, chegando a 2.270 casos confirmados de Covid no Amazonas. 8 mortes também foram confirmadas, totalizando 193. O último boletim da Secretaria de Saúde do estado do Amazonas informou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI e dos leitos clínicos já é de 96%. 262 pessoas estão internadas em UTIs públicas ou privadas, com suspeita ou não de Covid-19, Ana. A falta de profissionais, de intensivistas, de insumos, equipamentos também é um outro grave problema que o governo está tentando enfrentar. Aqui em Manaus, depois de anunciar a instalação de contêineres frigoríficos no principal cemitério público da cidade, que fica aqui no bairro Tarumã, a prefeitura informou que está fazendo valas comuns, chamadas também de trincheiras, para enterrar as vítimas do novo coronavírus. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a fila de carros funerários aguardando para sepultar os corpos. O prefeito de Manaus falou ontem que a taxa de sepultamento na cidade por dia antes da Covid era de 20 a 35. Só na última segunda-feira, Ana, 106 pessoas foram enterradas. Ana. Imagens difíceis de ver aí, né, Daniela? Obrigada. E o sistema de saúde do Pará também está sobrecarregado, com falta de médicos, com filas. Em Belém, todos os leitos públicos municipais de UTI estão ocupados. Nosso repórter Fabiano Vilela está em frente a uma policlínica que foi transformada pelo governo do estado numa unidade de atendimento só para a Covid-19, né, Fabiano? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia a todos. Essa imagem aqui atrás mostra bem como é que está a demanda por atendimento na capital paraense. Mais de 50 pessoas estão aguardando aqui do lado de fora para entrar na policlínica, que deveria estar funcionando desde as 7 da manhã, mas, segundo funcionários, os médicos trabalharam até de madrugada, passaram do horário e agora estão chegando aos poucos. Ontem foram atendidas aqui 380 pessoas, 8 em estado mais grave precisaram de internação, tiveram que ser transferidas para hospitais de referência. Lembrando que aqui não é um hospital, isso aqui é uma central de exames e de consultas que excepcionalmente está atendendo apenas pacientes com sintomas leves e moderados do coronavírus. Casos mais graves, quem estiver sentindo uma falta de ar mais intensa, tem que ir para as UPAs, para os prontos-socorros da capital. O problema é que essas unidades estão saturadas. Ontem mesmo teve UPA do município que não abriu por falta de médico, por falta de leito. Pronto-socorro também municipal estava lotado com pacientes internados com o novo coronavírus. As pessoas estavam sendo orientadas a ir para casa, inclusive atendendo apenas casos mais graves naquele local. A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública está em 100%, todos os 125 leitos de UTI estão ocupados. Na rede pública estadual, são 91% é a taxa de ocupação. Vamos atualizar os casos do coronavírus aqui no Pará. Passou de 1.000 o número de casos, estamos com 1.026 casos confirmados do coronavírus, 38 mortes e, pelo menos uma boa notícia, 429 pessoas se recuperaram. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe aqui é que a situação, infelizmente, está se agravando aqui no Pará. Volto contigo, Ana. E não só aí, né, Fabiano? Vamos agora para Pernambuco. Por lá, 99% dos leitos de UTI exclusivos para tratar os doentes da Covid-19 estão ocupados. A repórter Clarissa Góes fala um pouco mais para a gente sobre a situação aí no estado. Clarissa, bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, a situação aqui também é bem complicada, viu? Pernambuco é o 4º estado do país com o maior número de casos. Está atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e do Ceará. Nós temos 3.000 casos confirmados da Covid-19, com 260 mortes. E os parentes das vítimas estão sofrendo, vou ter que lidar aí com essa falta de despedida. Isso porque é o seguinte, não está tendo velório nos enterros, certo? Então não há despedidas. É uma norma para evitar contaminação. No máximo, 10 pessoas podem acompanhar, desde que elas mantenham distância entre elas. O caixão tem que permanecer lacrado e os coveiros precisam usar equipamentos de proteção pessoal.
amanhã começa a funcionar aqui em Pernambuco uma nova central de leitos, que é o espaço onde profissionais de saúde fazem o encaminhamento dos pacientes para os hospitais. Que veja, em 30 dias houve um aumento de 316% nos pedidos de internamento aqui no estado. Saltou de 146 para 361 requerimentos, Ana. E essa questão aí do enterro é uma outra dor para essas famílias, né? Muitas relatam que quando os pacientes são internados já não podem também receber visitas e aí também não podem ter essa despedida no momento do enterro. É tudo bem triste. Clarissa, obrigada. E olha, o número de mortes por Covid-19 triplicou no estado de São Paulo nos últimos 15 dias. A maioria se concentra na capital, que mudou a forma de tratar quem tem sintomas leves, exatamente para não sobrecarregar as UTIs. Rodrigo Bocardi vai falar mais disso para a gente lá em São Paulo. Oi, Rodrigo, bom dia. E outra questão aí é que na linha de frente temos muitos profissionais de saúde já afastados também com sintomas da Covid-19, outros com doença confirmada, quase 5 mil já. Isso, Ana. São baixas importantes nessa linha de frente do combate ao novo coronavírus, né? Bom dia para você, bom dia a todos. E para tentar evitar que pacientes e profissionais de saúde infectados precisem de um leito de UTI e corram mais riscos, a Prefeitura de São Paulo determinou que quem estiver com sintomas leves ficará internado no hospital de campanha do AMB. Uma doença tão pouco conhecida por médicos e cientistas exige mudanças de rumo. Em São Paulo, pacientes com sintomas leves que têm sido mandados para tratamento em casa agora vão ficar internados em um dos hospitais de campanha. O que está acontecendo é que as pessoas estão voltando muito agravadas. Por isso que a gente discutiu hoje, a ideia nossa é que o AMB possa cumprir em parte do hospital de campanha a necessidade de nós internarmos pessoas com sintomas leves, cuidarmos, acompanharmos, para que ela não possa voltar depois com sintomas muito agravados que exija uma internação de um leito de UTI. A taxa média de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 60%. Esse índice é maior na Grande São Paulo, 80%. Mas alguns hospitais de referência já atingiram 100% da capacidade. No Hospital das Clínicas, que recebe os casos mais graves da doença, 92% dos leitos da UTI já têm pacientes. A expectativa é abrir mais 100 leitos até a semana que vem. Um desafio enorme em tempos de escassez de recursos. A partir de equipamentos, que não somos só nós, né, mas o mundo inteiro tem essa discussão em relação a equipamentos, e a parte dos profissionais, né? E falando de trabalho em UTI, não é também qualquer profissional, a gente precisa de um profissional mais especializado, porque os casos que nós atendemos são bem graves. Outro desafio que a epidemia impõe é dar agilidade aos diagnósticos da doença. O governo do estado diz que está prestes a zerar a fila de testes, que chegou a 17 mil exames. Mas admite que 8% das amostras foram descartadas por estarem inadequadas. São 1.350 exames que não terão um laudo. O presidente do Instituto Butantan, que coordena a rede de 38 laboratórios, reconhece que há problemas no processamento dos testes. O primeiro ponto é treinamento de quem colhe o material. É fundamental que o material tenha qualidade. Nós já estamos traçando estratégias, quer dizer, desde a educação ao nível do município, o treinamento de pessoas através desses recursos que nós temos à distância e uma análise crítica da amostra quando chega no laboratório. A Covid-19 segue avançando aqui em São Paulo. As mortes já passam de 1.000 e os casos confirmados da doença chegaram a 15.385. Nessa estatística estão milhares de profissionais de saúde. Entre casos confirmados e suspeitos, são quase 5 mil profissionais afastados. Aqui na capital paulista, 12 morreram vítimas da Covid-19. Dona Luzanira, de 61 anos, trabalhava há mais de 30 anos como técnica de enfermagem num hospital da Zona Sul de São Paulo. Hipertensa e diabética, foi lá que ela morreu no dia 5 de abril. É um leito improvisado, na verdade, de UTI na UPA, né? Porque eles não têm o suporte todo. E eles iam transferir ela no dia 5 de abril. Pela manhã do dia 5 de abril, eles iam transferir ela para o HC. E nessa transferência, ela teve 3 paradas e veio a óbito. Os colegas de trabalho prestaram uma última homenagem. 1 minuto de silêncio, uma salva de palmas.
Segundo a Secretaria de Saúde da capital paulista, 532 profissionais afastados já tiveram o diagnóstico confirmado para o novo coronavírus, viu, Ana? Gente, faz muita falta aí também no atendimento para outros tantos que precisam, Rodrigo. Vamos ver aqui os números atualizados agora da Covid-19 por todo o país, segundo o balanço do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. O total de mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde subiu para 2.741, foram 166 em 24 horas. Já os casos confirmados agora passam já de 43 mil, tivemos aqui quase 2.500 a mais do que na véspera. Já no levantamento do dia 1, que considera os números mais atualizados das secretarias estaduais, já são 43.384 casos e 2.763 mortes confirmadas. Mas a gente sempre lembra, né, que os números reais da pandemia podem ser muito maiores. E um indicativo disso são as internações por síndrome respiratória, que a gente vê aqui que dispararam nesse ano. Até sexta-feira foram quase 56 mil pacientes hospitalizados. Isso é quase 5 vezes mais do que no mesmo período de 2019. Só que desse total de internações deste ano, apenas 10 mil já tiveram o exame conclusivo. Dessas, 8.318 são realmente Covid-19, 851 são casos de influenza, que é a gripe comum, e 1.074 pacientes foram infectados por outros vírus respiratórios. O que chama atenção é que esse último número aqui, olha, temos mais de 42 mil casos de internações por síndrome respiratória aguda que ainda estão sendo investigados. Isso é um indício bem claro, né, da subnotificação da pandemia no país. E uma cidade de Minas Gerais está adotando o rodízio de clientes no comércio. O morador só vai poder fazer compra em determinados dias da semana, dependendo do número do CPF. Vamos lá para Minas. A Aline Aguiar vai explicar isso para a gente melhor. Aline, bom dia para você. E outra situação é que aí em Belo Horizonte também começam a valer hoje novas medidas para evitar aglomerações. Isso, Ana. Bom dia para você também. Ótimo dia a todos. Quem não usar máscara não vai poder entrar nos supermercados, farmácias, nem usar o transporte público aqui na capital. Vamos falar com Carlos Eduardo Alvim, que está no centro da cidade. Cadu, bom dia. Os moradores estão cumprindo a nova determinação? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia a todos. A gente está ao vivo aqui em frente à estação de metrô, uma das mais movimentadas de Belo Horizonte. E por aqui nessa quarta-feira está bem tranquilo, viu? O que a gente vê é que as pessoas estão sim cumprindo o decreto, usando máscaras e só podem atravessar a roleta se estiverem com o equipamento de proteção individual. Aqui do lado de fora também, a Guarda Municipal ajuda nessa fiscalização, uma viatura com um alto-falante orientando as pessoas. Pelas novas regras, empresas de transporte público e lojistas podem até ser multados se aceitarem as pessoas sem máscara. Quem for abordado sem a proteção na rua pode ser aconselhado a voltar para casa ou a colocar a máscara. Por enquanto, ainda não há penalização individual. Agora, uma outra nova regra para o comércio de BH que ainda pode funcionar é o controle do número de clientes. Só pode uma pessoa a cada 13 metros quadrados. Em Viçosa, a cidade da Zona Mata Mineira, vai começar até um rodízio para atendimento nas lojas. Vai ser assim, os clientes vão ter dias específicos para ir às compras com base no número final do CPF. O objetivo é reduzir o número de pessoas nas ruas. Mas tem cidade aqui na região metropolitana que já está autorizando a reabertura do comércio. É o caso de Contagem, São Joaquim de Bicas e Betim. Nessas cidades, as lojas de rua elas podem reabrir, mas tem que evitar a aglomeração e tanto os clientes quanto os funcionários precisam usar máscaras. E tem que ter também álcool gel disponível. A gente volta com você, Aline. Obrigada, Cadu. E aqui em BH, o comerciante que descumprir as novas regras ou deixar clientes entrarem sem máscaras podem até perder o alvará de funcionamento. Ana Paula. Tem que ter fiscalização e punição, né, Aline? Obrigada, até já. E a gente vai ver agora aqui outras medidas que começam a valer hoje em outros estados, né? Vimos aí Minas Gerais, agora daqui o governo do Amazonas prorrogou a suspensão do comércio de serviços não essenciais e também dos transportes intermunicipal e interestadual até o dia 30 de abril. Em Salvador, começam a funcionar hoje mais 800 leitos normais e 141 de UTI num hospital aberto só para atender pacientes com a Covid-19. Vamos agora para Santa Catarina. Por lá, shoppings, academias e restaurantes já podem reabrir as portas. No caso dos restaurantes, além de usarem máscara e álcool em gel, as pessoas deverão também ficar a uma distância de 1,5 metro das outras. Em Aracaju,
A Prefeitura começa agora a exibir aulas de educação física pela internet. Essas aulas vão acontecer todos os dias, sempre pela manhã, com professores contratados pela própria Prefeitura. Em Brasília, a expectativa é para a formação da equipe do novo ministro da Saúde. Nelson Teich, por enquanto, segue em silêncio, sem dar entrevistas coletivas. Juliana Morrone vai falar disso aqui para a gente. Juliana, bom dia. Era uma rotina, né, do Ministério dessas entrevistas para atualizar das informações e do que está sendo feito no combate ao coronavírus. Agora isso mudou, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Nelson Teich está tomando pé, está conhecendo mais como funciona o Ministério da Saúde e a ideia é que o ministro fique com a parte técnica e o general Pazuello, indicado pelo governo para ser o novo secretário executivo, assumiria a gestão, a logística. O secretário executivo do Ministério, João Gabardo, braço direito de Henrique Mandetta, se reuniu ontem com o ministro Nelson Teich e disse aos jornalistas que a transição no Ministério não tem prazo pré-definido. O general Eduardo Pazuello é o mais cotado para o cargo de secretário executivo. Ele comandou em Roraima a Operação Acolhida, de apoio humanitário a refugiados venezuelanos. Atuou de 2018 até o início deste ano, quando assumiu o comando militar do Exército na Amazônia, em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro esteve com Pazuello ontem num clube militar. Bolsonaro saiu sem falar com a imprensa. Depois, Pazuello se reuniu com o ministro da Saúde, Nelson Teich. Tanto ele quanto o ministro saíram sem falar com os jornalistas. Teich assumiu o cargo dizendo que informação era uma ferramenta importantíssima no combate à pandemia. Mas desde então não houve mais entrevista diária, como a gente contou aqui. As coletivas com técnicos do Ministério atualizavam a situação da Covid-19 no Brasil e também as providências do governo. Especialistas veem essa mudança com preocupação e afirmam que a população espera transparência, Ana. Verdade, Juliana. A gente vai continuar esse assunto. Deixa eu só antes fazer uma correção aqui. Agora há pouco falei que vai ser aberto agora novos leitos no Hospital em Salvador para atendimento de pacientes com a Covid-19, leitos normais. Eu falei em 800 leitos, mas na verdade são 80 leitos, mas todos para pacientes com o novo coronavírus. Esse silêncio agora do Ministério da Saúde, vamos voltar a falar disso? Assunto para o Gerson Camarote lá em Brasília. Camarote, bom dia para você. Já se sabe quando é que o novo ministro vai finalmente dar alguma entrevista? Olha, pelo menos a expectativa é para hoje à tarde, às 5 horas da tarde. Ana, bom dia a todos. Olha, o que a gente tem visto, esse silêncio do novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, é que isso acabou acumulando, Ana, uma série de perguntas da quinta-feira passada, quando ele foi anunciado e fez um rápido pronunciamento no Palácio do Planalto, até a data de hoje. Olha, são perguntas em relação a questões envolvendo a própria gestão da saúde. Por exemplo, ele anunciou nesse período o número de 46 milhões de testes, ou seja, 22 milhões a mais do que já havia sido contratado da gestão anterior. Agora, essa testagem em massa, ela vai funcionar para fazer a flexibilização desse isolamento social? Tem que esperar fazer essa testagem em massa? Quanto tempo vai demorar para chegar ao Brasil esses testes? E quando a gente vai ter segurança para fazer essa flexibilização do isolamento, como deseja o presidente Jair Bolsonaro? Então, são várias perguntas, Ana, que ficaram sem resposta ao longo desses últimos dias, e ele só falando em ambiente controlado, seja rapidamente no Palácio do Planalto ou por vídeo, quando a gente já estava acostumado, como você bem colocou, com esse ambiente de transparência da equipe anterior. E informação é importante, né, Camarote, para todo mundo nessa hora. Agora, a gente está vendo já também uma mudança no perfil do Ministério da Saúde, né? Inclusive uma influência do governo até na escolha da equipe técnica do ministro. O que não é comum, tá, Ana? Ainda mais no enfrentamento dessa pandemia, onde tudo indica que você deveria ter uma equipe de extrema confiança e já convivência com o ministro. A gente está vendo o Palácio do Planalto fazendo a indicação que deve, sim, ser confirmada do Eduardo Pazuello, que é um nome muito reconhecido nas Forças Armadas por essa capacidade logística. Agora, não é um homem também ligado a essa área de saúde. O que a gente está vendo? A influência do Palácio do Planalto, ela é significativa, inclusive
nessas perguntas que não foram respondidas. Por exemplo, a ida do presidente Jair Bolsonaro a aglomerações neste fim de semana e o silêncio do ministro Taixe. Então, a expectativa é que, finalmente, hoje, várias dessas perguntas que se acumularam nesses últimos dias tenham, pelo menos, algumas respostas. Ana. Entrevista marcada, então, para as 5 da tarde. Vamos acompanhar, né? Obrigada, viu, camarote? A conferir, viu? A conferir. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar a organização e o financiamento de atos contra a democracia registrados pelo país no último domingo. Ontem a gente mostrou aqui, né, Juliana, que esse pedido dessa investigação foi enviado pelo Procurador-Geral da República. Ana, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considerou os fatos gravíssimos. O inquérito segue sob sigilo. Há deputados federais que são alvos da investigação. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes classificou os episódios relatados pelo Procurador-Geral da República como fato gravíssimo, por atentar contra o Estado democrático de direito e suas instituições republicanas. O ministro do STF também destacou que a Constituição não permite o financiamento e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático, nem manifestações que visem a extinção das cláusulas pétreas, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias fundamentais. O ministro Alexandre de Moraes disse: abre aspas, são inconstitucionais e não se confundem com a liberdade de expressão as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico indispensável ao regime democrático. Também ofendem os princípios constitucionais aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania. Fecha aspas. O ministro afirma ainda que é imprescindível a verificação da existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia e a divulgação em massa de mensagens contra o regime republicano, os direitos fundamentais, a independência dos poderes e o Estado democrático de direito, trazendo como consequência o arbítrio e a ditadura. O presidente Jair Bolsonaro, que participou e até discursou em uma dessas manifestações, não foi incluído no pedido de inquérito. Ana. Ok, até já, Juliana. Voltando a falar do combate ao novo coronavírus, pela primeira vez em 2 semanas, o número de mortos pela doença no mundo foi menor do que 5 mil por dia. Mas, ao todo, já são mais de 175 mil mortes e mais de 2,5 milhões de casos. E os Estados Unidos descobriram que as primeiras vítimas da Covid-19 no país morreram antes do que se acreditava. Sandra Coutinho, lá de Nova York, fala ao vivo com a gente sobre essa descoberta importante, né, Sandra? Bom dia para você. E os cientistas dizem que isso pode ser só a ponta do iceberg. Pois é, Ana, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, autoridades da Califórnia anunciaram que a análise de tecido de 2 moradores do condado de Santa Clara revelou que eles morreram de Covid-19 em casa nos dias 6 e 17 de fevereiro. Uma dessas mortes, a do dia 6, aconteceu quase 3 semanas antes das primeiras vítimas oficiais do país serem registradas em Seattle, no estado de Washington, no dia 26 de fevereiro. A Secretaria de Saúde da cidade disse que as vítimas não tinham saído do país nem tiveram contato com alguém vindo da China e que eles provavelmente foram vítimas de transmissão comunitária. Isso é muito importante porque muda a linha do tempo da pandemia aqui nos Estados Unidos e indica que o vírus já estava circulando por aqui muito antes do que se imaginava. 2 novos estudos com testes de anticorpos nas 2 maiores cidades da Califórnia mostraram que o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chega a ser 50 vezes maior do que o número de casos oficiais. E o diretor do Centro de Controle de Doenças americano alertou que uma segunda onda da Covid-19 nos Estados Unidos pode ser ainda mais grave do que a atual. Robert Redfield disse ao jornal Washington Post que um novo surto no inverno
teria efeitos ainda mais graves para a população, porque coincidiria com a temporada da gripe comum. Olha, e depois de aprovado no Senado um novo pacote de estímulo à economia no valor de 484 bilhões de dólares, será votado amanhã na Câmara. Mais de 300 bilhões de dólares serão destinados a pequenas empresas. Muitas dessas empresas não conseguiram nenhum único centavo daquele primeiro pacote de 2 trilhões de dólares, porque o dinheiro acabou nas mãos de grandes redes de restaurantes que, claro, não precisavam tanto assim da ajuda. Uma delas já anunciou até que vai devolver o dinheiro ao governo. Ana? Ok, obrigada, viu, Sandra? Até mais. Vamos agora para a Europa. O governo espanhol conseguiu apoio no parlamento para estender o estado de emergência no país pela terceira vez por causa do novo coronavírus. Nossa correspondente Cecília Malan tem as últimas informações sobre a pandemia da Covid-19 na Europa. Por aí, Cecília, já foram mais de 110 mil mortes. É um número impressionante, Ana. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. A oposição conservadora apoiou a proposta do governo espanhol de estender as medidas restritivas até 9 de maio. O primeiro-ministro alertou que o retorno à normalidade será lento e gradual, para se ter certeza de que nenhum passo em falso será dado. Pedro Sánchez lembrou que a curva de contágio diminuiu, mas que não é o momento de baixar a guarda. 435 pessoas morreram na Espanha de ontem para hoje, uma ligeira alta em relação ao balanço anterior. Sob pressão para relaxar as regras de isolamento social, o governo aumentou para 14 anos a idade das crianças que vão poder sair de casa a partir da semana que vem, acompanhadas de um responsável. Elas estão em casa há mais de um mês. A Itália, que já liberou o funcionamento de algumas lojas, prepara agora a segunda fase do relaxamento a partir de 4 de maio. Caminhadas a 2 e com crianças vão ser permitidas, respeitando a distância de 2 metros. Máscaras serão obrigatórias. Por lá, o número de infectados voltou a cair pelo segundo dia seguido. A França viveu a 4ª noite de protestos nos subúrbios de Paris. Os moradores reclamam dos prejuízos econômicos do isolamento social. Mais de 10 milhões de franceses perderam o emprego desde o início dessas medidas restritivas e o governo está bancando a maior parte do salário deles. Aqui no Reino Unido, o último balanço mostra que 823 pessoas morreram em 24 horas. Ao todo, já são mais de 17 mil mortos. O governo anunciou que amanhã vai começar a testar em humanos uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Ana. Mais um passo aí nessa pesquisa, né? Obrigada, Cecília. E de volta aqui para o Brasil, a decisão do Ministério da Educação de manter em novembro as provas do Enem, mesmo com as escolas fechadas agora, gerou apreensão entre os estudantes, né? Muitos professores estão dando aulas pela internet, só que os alunos têm realidades diferentes. Nem todos têm acesso à tecnologia. 21 milhões de casas no Brasil não têm nem computador. E aí, Juliana, fica uma preparação ainda mais desigual. Pois é, Ana, e como se preparar para o Enem? Não é uma prova qualquer, exige preparação, formação, conteúdo, a desigualdade escancarada. Enquanto milhares de estudantes contam, quando muito, com a tela do celular, uma internet fraca, estudantes de escolas particulares continuam com aulas online, com seus professores, podem tirar dúvidas, têm acesso a livros digitais. Internet rápida, computador moderno, acessórios de apoio, apostilas bem detalhadas. Em tempo de pandemia, dá para dizer que é um luxo contar com tantos recursos assim para estudar em casa. Veja a realidade da Raíssa, que mora em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Internet em casa ela até tem, mas o computador faz falta. Quando a gente tem um computador em casa, a gente pode entrar em várias abas, a gente pode pesquisar melhor. A Yasmin, lá de Alagoas, também está na disputa por uma vaga na universidade pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ela faz um cursinho com foco em redação. Agora, as aulas são online. O meu cursinho está me dando um suporte muito bom nisso, porque a gente está trabalhando seguindo a mesma didática das aulas presenciais. É em meio a condições tão diferentes que milhares de estudantes em todos os cantos do país
tentam se preparar para o Enem em novembro. Desde que as aulas nas escolas foram suspensas para ajudar a frear a disseminação do novo coronavírus, as secretarias estaduais e as redes privadas de educação procuram oferecer alternativas de estudo remoto para o período de isolamento. Só que cada lugar a seu tempo e do seu jeito. O Conselho Nacional de Secretários de Educação diz que o MEC não tem coordenado em caráter nacional a implementação dessas ações e, na visão da entidade, o que se vê é um descompasso. Os estados de Alagoas e Paraná, por exemplo, deram autonomia para as escolas decidirem se fazem aulas não presenciais. Em São Paulo, os alunos têm aulas online e no Amazonas, professores fazem transmissões ao vivo. Já no Tocantins, a Secretaria de Educação decretou férias escolares até o dia 23 de abril. Os secretários de Educação afirmam que é fundamental o adiamento das provas do Enem para que não sejam ampliadas as desigualdades educacionais no país. Ao decidir pela manutenção do exame para os dias 1º e 8 de novembro, o Ministério da Educação argumentou que não haverá prejuízos porque os estudantes usam a internet para se inscrever ou pedir a isenção da taxa de inscrição. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostrou que cerca de 21 milhões de domicílios no país não têm computador e internet. O movimento Todos pela Educação afirma que milhares de jovens não têm equipamentos digitais ou conexão com a internet para manter os estudos com aulas remotas. A manutenção desse calendário do Enem é extremamente gerador de desigualdades, é extremamente prejudicial e injusto com os alunos mais pobres, o que revela os valores que estão em jogo desse Ministério da Educação. E tem um outro problema, agora as escolas estão fechadas, mas e quando abrirem? Será preciso tempo de readaptação das escolas, dos alunos, tempo para retomar o calendário escolar, tempo a menos para quem vai enfrentar um exame tão importante, né, Ana? A gente entrou em contato com a assessoria de comunicação do Ministério, mas não obteve resposta sobre isso. Vamos continuar insistindo, ver se esse exame ainda vai ser mantido. Ainda tem muito tempo, né, Juliana? Mas claro que a preparação começa desde já. Isso tem que ser definido logo agora. Obrigada. A gente volta a seguir com um alerta nas estradas. A quantidade de anfetamina apreendida pela Polícia Rodoviária Federal é a maior dos últimos 5 anos. Mais uma vez, as agências da Receita e da Caixa amanheceram lotadas de pessoas que ainda não receberam o auxílio de R$600. E a gente mostra ainda o esforço dos comerciantes para se adaptarem aos novos tempos de isolamento social. Até as trocas de produtos e serviços dispararam. A gente volta já? Agora são 9h06, horário de Brasília. Com as lojas fechadas durante a quarentena, a internet se tornou uma solução para muitos comerciantes continuarem vendendo. Só que o que parece natural para alguns ainda é uma realidade distante para a imensa maioria do varejo do Brasil. Tem empreendedor que não sabe nem por onde começar, né, Rodrigo? Mas, por outro lado, no meio dessa crise, tem muita gente também aparecendo para ajudar. Exatamente, Ana. Olha, empresas que fazem sites estão colocando esses pequenos comércios na rede, ajudando na construção das lojas virtuais, de graça, sem cobrar nada. E ainda nessa tentativa de diminuir os prejuízos em tempos de pandemia, tem comerciante aderindo à permuta. A gente vai ver na reportagem do Fábio Turci. A loja de roupas em Goiânia está fechada há mais de um mês por causa da pandemia, mas continua funcionando. Júlia, a dona, explica que está usando a internet para trocar roupas infantis por serviços. Por exemplo, de contador, advogado e até escola para os filhos. Nós perdemos aquelas entradas em reais, mas em contrapartida, cresceu a procura de vendas na permuta. Cresceu em 300%. A Júlia já fazia isso antes, mas 70% das vendas eram para clientes que visitavam a loja. Durante a pandemia, apenas a internet está sustentando o negócio. Então, eu consigo me manter mais tempo, mesmo não tendo vendas em reais hoje. O comércio eletrônico ainda é tímido perto do que vendem as lojas físicas. No estado de São Paulo, por exemplo, representa perto de 3% apenas do total do varejo. Fazer negócios pela internet ainda soa como novidade não só para muitos consumidores, mas também para muitas empresas. E agora elas perceberam como o comércio eletrônico pode ajudá-las a enfrentar essa crise.
Uma startup de tecnologia decidiu ajudar pequenos empresários a entrar no mundo digital. Os funcionários da Simplex estão trabalhando em casa, fora dos horários de expediente, até nos fins de semana. Eles se dedicam a encontrar soluções para esses negócios sobreviverem. A gente se disponibilizou para ajudar a construir sites, construir estratégias online para digitalizar essas pessoas. Se a gente pudesse, a gente escolheria todo mundo para ajudar, mas a gente tem uma capacidade limitada de horas. Então, a gente tem escolhido com base na necessidade, quem precisa mais, a gente tenta medir. Então, se a pessoa tem outra fonte de renda, já tem algum site, ela não tem prioridade em relação a quem não tem nada. Eles fizeram um site para a loja de roupas da Val, que fica no sul de Minas Gerais. É 100% bacana a ideia do site e que eu já estou atrasada de não ter um site de venda, né? Então, tem que pôr esse processo de site para funcionar muito, porque eu compro coisas pelo site, meu cliente também deve comprar coisas pelo site, então quero estar lá. Também fizeram um site para Jennifer conseguir vender os seus artesanatos. E no momento como que a gente está passando, só a solidariedade e o abraço virtual e o pensar no próximo é que vai fazer a gente superar. Bela iniciativa nesses tempos de pandemia. 11 pequenos comerciantes e empreendedores estão recebendo apoio dessa empresa que constrói a lojas online, Ana. Essas iniciativas solidárias em tempos tão difíceis, né, Rodrigo, tem sido um alento para todos nós. Até já. Até já. E a Caixa Econômica Federal deposita hoje o auxílio emergencial de R$ 600 para mais 7 milhões e 200 mil brasileiros. Mas muita gente que está habilitada no cadastro ainda não recebeu o benefício e as filas continuam. O Edivaldo Dondossola está lá em frente a uma agência da Receita Federal em Madureira, na zona norte do Rio. Muita gente está por aí tentando regularizar o CPF. E hoje parece que a aglomeração está até pior, né, Edivaldo? Bom dia. É verdade, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia a todos. Tem gente desde ontem à tarde nessa fila. Essa agência aqui em Madureira, na zona norte do Rio, acabou de abrir agora há pouco, às 8 horas da manhã. Deve ficar aberta até o meio-dia. As pessoas estão sendo atendidas aqui, ó, pela grade, para não ter aglomeração lá dentro. Mas como vocês podem ver, tem muita aglomeração aqui fora e o drama das pessoas continua. Essa grávida que você vai ver na imagem, de 7 meses, passou a madrugada na porta da agência. A dona Roseli Vaz, de 49 anos, é dona de casa. Ela veio tentar regularizar o CPF depois de não conseguir resolver o problema pela internet. Vamos ouvir o que ela disse. Humilhante, muito humilhante mesmo. Cheguei aqui, era 6 horas da tarde, estou aqui até agora, não dormi, entendeu? Me sentindo mal por causa da minha barriga, entendeu? Gravidez de risco, eu estou aqui esperando para regularizar o CPF. Pois é, ela quase perdeu a vaga na fila porque tinha esquecido alguns dos documentos. Mas depois que a gente mostrou o drama dela ao vivo, um funcionário veio até aqui e trouxe para ela um documento comprovando que ela estava já regular com o CPF. Tá tudo certo. Agora, regularizar o CPF é só a primeira etapa do drama dessas pessoas. A segunda é conseguir ir para a fila da Caixa Econômica Federal. E olha como está a fila em algumas agências na manhã de hoje aqui. Nessa, por exemplo, que fica em Ramos, na Zona Norte, as pessoas começaram a chegar às 4 da manhã. A Caixa afirmou que o sistema está sobrecarregado, que a análise dos beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único é automática e, segundo o banco, as pessoas que tiverem um benefício ou auxílio negado podem contestar no próprio aplicativo. A partir dessa quinta-feira, a Caixa começa a pagar a segunda parcela do benefício para os trabalhadores que estão no Cadastro Único e não receberam o Bolsa Família. Quem se cadastrou pela internet ou pelo aplicativo também vai receber o benefício segundo a Caixa. Mas tem muita gente por aqui dizendo que quando olha lá no aplicativo ainda vê o status em análise. Edivaldo Dondossola para o Bom Dia Brasil. Vamos falar agora de outra história. A quantidade de anfetaminas apreendida esse ano pela Polícia Rodoviária Federal já é maior do que nos últimos 4 anos. A PRF fechou um laboratório no interior do Tocantins que produzia 100 mil cartelas de comprimidos por semana. Neste vídeo, um motorista exibe cartelas de anfetaminas que revenderia a caminhoneiros e debocha. Quem tá falando? Opa, diga, minha joia. As 4 cartelas? Vou mandar pro senhor. Segundo as investigações, a droga saía deste laboratório numa fazenda no município de São Valério, no interior do Tocantins, onde eram produzidas 100 mil cartelas de anfetaminas por semana. Os insumos vinham do Paraguai. 4 pessoas foram presas.
A polícia suspeita que o grupo atuava há 3 anos nesta região do país. Além do homem que é apontado como chefe da quadrilha, também foram presos 2 responsáveis pela manipulação das anfetaminas e ainda o encarregado da logística e do transporte da droga. Esse laboratório era um dos principais produtores da região norte e centro-oeste aqui do país. Ele operava em larga escala. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, só nos 4 primeiros meses deste ano foram apreendidos 33.557 comprimidos com caminhoneiros no Brasil. A quantidade é a maior dos últimos 3 anos. O uso dessa droga faz com que eles fiquem várias horas sem dormir, né? Burlando inclusive legislação existente no Brasil que exige que eles tenham descanso, a cada 24 horas eles tinham pelo menos 11 horas de descanso. Essas imagens mostram que as cartelas eram guardadas dentro das próprias cabines. Quantos comprimidos vem aqui? Isso quer dizer que o senhor já consumiu 5 comprimidos. Qual foi a última vez que o senhor consumiu? 3 horas atrás? Há quanto tempo o senhor não dorme? 24 horas, mais ou menos? A Polícia Rodoviária Federal alerta, pede, clama, né, para que os condutores, principalmente os motoristas de caminhão, de carga, eles conduzam com prudência, não façam uso dessa substância, que respeite a legislação de trânsito, principalmente o descanso. E olha, o motorista que for flagrado dirigindo sob o efeito de uma substância como essa, chamada de psicoativa, pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão, mais multa e suspensão do direito de dirigir. E quem estiver transportando anfetamina pode responder por tráfico de drogas, pena de 5 a 15 anos de prisão. A gente volta a seguir, você vai ver que as adoções de animais de estimação dispararam nos Estados Unidos. É muita gente querendo companhia durante a quarentena. E a Organização Mundial de Meteorologia prevê uma queda forte nas emissões de gases poluentes por causa da pandemia. Agora são 9 horas e 18 minutos, horário de Brasília, a gente já volta. A Câmara deve votar hoje o pedido de urgência para um projeto polêmico que cria um empréstimo compulsório para grandes empresas. Na prática, funcionaria como um novo imposto. E isso, Juliana, no meio de uma pandemia, quando o desafio é evitar demissões. Pois é, e a questão é exatamente essa, Ana. O projeto pode atingir grandes empresas responsáveis por milhares de empregados que vêm sendo mantidos mesmo com queda no faturamento. O projeto cria um empréstimo compulsório para empresas com patrimônio superior a R$1 bilhão. Elas seriam obrigadas a emprestar ao governo até 10% do que faturaram nos últimos 12 meses. O dinheiro seria usado no combate ao novo coronavírus. A proposta foi apresentada em março pelo deputado Wellington Roberto, líder do PL. O parlamentar teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto no dia 8 de abril. A proposta foi criticada por empresários e também por líderes de partidos que consideram essa cobrança semelhante à criação de um imposto, já que o pagamento é obrigatório. E dizem que tira dinheiro do caixa das empresas justamente no momento em que elas já passam por dificuldades por causa da pandemia e lutam para manter empregos. O líder do MDB, deputado Baleia Rossi, disse que vai orientar o partido a votar contra o pedido de urgência, que daria prioridade ao projeto na pauta da Câmara. Segundo ele, não é hora de criar imposto, mas de evitar demissões. O líder do DEM também é contra. Nenhum outro país do mundo foi buscar no confisco do lucro das empresas a solução. E isso pode ser péssimo para a retomada da nossa economia e gerar ainda mais desemprego. Segundo ponto é a bitributação. É buscar no passado recursos que já foram objetos de impostos e sofrerem uma nova taxação. Em nota, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM, diz que o projeto daria uma sinalização ruim, gerando preocupação muito grande nas empresas que estão tentando manter os empregos. Maia disse ainda que está conversando com os deputados sobre esse aspecto. A Confederação Nacional da Indústria considera o projeto um equívoco. Em nota, afirmou que a proposta vai na direção contrária aos desafios da indústria de manter produção, abastecimento e empregos neste momento de retração econômica.
Para o presidente da CNI, Robson Andrade, o momento requer medidas como a redução de juros e abertura de linhas de crédito, já que as empresas enfrentam dificuldades com capital de giro. A equipe econômica do governo federal também discorda da proposta. O empréstimo compulsório é um imposto indireto, um confisco, uma agressão ao privado e uma violência contra a empresa. As empresas são as grandes geradoras de emprego e renda. Precisaremos de nossas empresas devidamente capitalizadas para a retomada de crescimento e geração de novos postos de trabalho. Na apresentação do projeto, a justificativa foi de que seria um empréstimo compulsório para custear despesas com a pandemia e que haveria uma restituição em 4 anos. Mas o problema é agora, né, Ana? Manter empregos. É isso, Juliana. Vamos conversar mais sobre esse projeto com a Miriam Leitão, que está aqui para falar com a gente. Oi, Miriam, bom dia. A gente já viu esse filme antes, né? E qual foi o fim? Qual foi a consequência? Bom dia, Ana Paula, bom dia, Juliana, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Olha, esse projeto, ele é ruim, velho e inoportuno. Ele é ruim porque ele chega no pior momento possível, né? Ele quer confiscar 10% do lucro das empresas dos últimos 12 meses. Mas as empresas já pagam imposto de renda sobre o lucro e também pagam contribuição social sobre o lucro líquido. Então, seria uma tributação, 3 vezes a mesma tributação, né? Mais do que bitributação. É velha porque, como você disse, a gente já viu esse filme antes, a gente morreu no final, porque, na verdade, foi feito no governo Sarney um empréstimo compulsório e recaía sobre todo mundo, inclusive sobre pessoa física. E aí, o que aconteceu? No final, as pessoas não receberam, quando receberam, entraram na justiça, só os que conseguiram, bons advogados. Olha, deu uma confusão, demorou muitos anos para retornar. O nome empréstimo compulsório já é uma contradição em si, porque ou é empréstimo ou é compulsório. Se for compulsório, é imposto, né? E imposto não tem sentido nesse momento. São as empresas grandes, são as únicas que têm um colchão de liquidez para atravessar esse período sem demitir ou reduzindo o número de demissões. Então, elas são importante mantê-las capitalizadas, não faz sentido nenhum. E o governo, como sempre, dá duplo sinal. A equipe econômica é contra, mas tem gente no governo que está torcendo para que isso seja aprovado na Câmara. Então, é muito preocupante, sim, Ana Paula. Agora, Miriam, falando de uma outra história, aquele socorro financeiro aos estados que é tão necessário, em que pé que ficou essa negociação? Está parado, porque o governo foi derrotado na Câmara, mas não gostou do projeto da Câmara, trabalhou para que no Senado o assunto fosse deixado de lado e começado de novo. O ministro Paulo Guedes disse, numa conversa com investidores e com bancos, que o governo exigiria um congelamento do salário dos servidores por 2 anos, o que é bem razoável. Não é razoável é dizer isso no mercado financeiro, em vez de dizer isso para os governadores. Eu acho que os governadores aceitarão essa exigência, então isso deve estar incluído na proposta que está sendo feita, construída no Senado, mas o fato é o seguinte, os governadores estão precisando de ajuda agora. A briga política, quando entrou nessa conversa aí, ela produziu um atraso, e o atraso já é um fato, né? O atraso produz uma dificuldade dos governos agora, dos estados mais afetados pelo coronavírus, de terem recursos agora para ajudar suas populações, suas empresas, sua economia, enfim, esse é o momento da ajuda. Atrasar significa produzir um fato político, econômico e de saúde, principalmente, Ana Paula. Verdade. Obrigada, Miriam. Até amanhã. E olha, ontem a gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil o ranking de liberdade de imprensa divulgado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. E nós dissemos que os Estados Unidos caíram 3 posições. Queria fazer aqui uma correção. Apesar das críticas que o relatório faz ao presidente Donald Trump, os Estados Unidos subiram 3 posições no ranking. E nós pedimos desculpas pelo erro. A seguir, voltamos com a criatividade dos atletas para manter a forma em tempos de coronavírus. E você vai ver ainda o impacto do coronavírus na adoção de animais. Pela primeira vez na história, os abrigos nos Estados Unidos estão ficando vazios. Agora, 9h30, horário de Brasília.
Estamos de volta com previsão do tempo. Jaqueline Brasil, bom dia para você. Você tem falado muito de tempo firme aqui no Sudeste. Continua assim? Continua assim, Ana. Bom dia para você e bom dia para todos. O sol está garantido nos próximos dias para grande parte do Sudeste. Pode colocar no pacote tempo firme e seco. E é aí que está o problema. A umidade do ar deve cair bastante. Aqui em São Paulo, ontem ficou na casa dos 27%, que é estado de atenção, e hoje deve cair para 25%, quase estado de alerta. No Rio, temos imagens feitas mais cedo. A umidade não vai cair tanto por estar perto do mar. O dia vai ser ensolarado, como vocês estão vendo aí, com máxima de 29 graus. O tempo fica firme também no Espírito Santo e em parte de Minas Gerais. E essa é a mesma condição para a região sul, só que com mais nuvens na faixa leste, por causa dessa alta pressão que vai mandar mais umidade. No centro-oeste, são duas situações. Muito sol, especialmente em Mato Grosso do Sul, e chuva isolada e forte em Mato Grosso e em Goiás. Inclusive em Goiânia, que amanheceu com muita neblina. Os moradores contam que isso é raro acontecer por lá, só que tinha muita umidade, favorecendo a formação do nevoeiro. E, mais tarde, vem chuva, Ana. E para onde, Jaqueline? Esses alertas de temporal hoje pelo país são para onde? Para a região norte e também para a região nordeste, Ana. A gente vai mostrar aqui, principalmente para quem está no Amapá, Pará e também Tocantins. E esse aviso serve para toda essa área aqui, de Pernambuco até o Maranhão. Como já choveu bastante em algumas cidades do Maranhão e do Piauí, as bacias estão recebendo muita água. Por isso, em alguns pontos, o rio está quase transbordando. E em Codó, Maranhão, o rio acabou de entrar na cota de inundação. Dando uma olhada nas temperaturas de hoje, máxima de 30 em Vitória, também em Porto Velho. Em Cuiabá faz 35, é a capital mais quente de hoje. E em BH e também em Porto Alegre, 27 e 26 aqui em São Paulo. Amanhã, a chuva continua concentrada no norte, também no nordeste, e o tempo vai ficar firme em parte do centro-oeste, no sul e aqui no sudeste também. E nos próximos dias, como já tinha adiantado, o tempo vai ficar firme e a temperatura vai subindo. Em São Paulo, até sábado, os termômetros marcando 28 graus e no Rio faz mais calor com 30 no fim de semana. Só que de manhã ainda vai continuar aquele frio. Então a dica continua levar o casaco para não passar frio. Ana. Obrigada, Jaqueline. Até amanhã. E a Organização Mundial de Meteorologia prevê para este ano uma queda de 6% nas emissões de dióxido de carbono. Essa pode ser a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. A organização atribuiu a diminuição às medidas restritivas adotadas durante a pandemia do novo coronavírus. Com menos carros e aviões circulando e a produção de energia limitada, cai também a quantidade emitida de dióxido de carbono, que é o principal vilão do aquecimento global. Mas a ONU alerta que essa queda não será suficiente para atingir a meta do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus até o fim do século. A gente tem mostrado aqui bastante, as dificuldades, os riscos enfrentados pelos profissionais de saúde no meio dessa pandemia. Pois agora você vai ver a iniciativa de brasileiros que estão ajudando médicos e enfermeiros depois de um dia exaustivo de trabalho. Já imaginou acabar o plantão na emergência do hospital e receber uma pizza quentinha de presente? Ou hambúrgueres? É com esses mimos que as equipes médicas dos hospitais municipais do Rio têm sido tratadas. E a responsável por isso é a Carol. Ela criou o projeto Cuidando de Quem Cuida da Gente, depois de participar de grupos de voluntários que ajudaram os bombeiros americanos durante os incêndios do ano passado, que devastaram milhares de quilômetros quadrados na Califórnia. É um ritual quase diário que enche as barrigas e aquece os corações de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros e de quem mais lidar diretamente com os doentes da Covid-19. A gente quer muito agradecer as doações que estão sendo feitas para toda a equipe de profissionais de saúde. A gente agradece, obrigada, rezem por nós e fiquem em casa. Inicialmente, o plano dela era reunir pessoas que pudessem contribuir com coisas simples, um bolo, um chocolate, um sanduíche. Mas algumas pizzarias compraram a ideia e, mesmo sendo concorrentes, se uniram ao projeto. A gente agradece aos empresários, a quem teve essa iniciativa, o voluntariado, que estimulem que mais pessoas façam isso, a mais profissionais. Quando a gente pensa no trabalho dos profissionais de saúde no combate à Covid-19,
duas palavras vêm à mente: esforço e coragem. Para quem está do lado de cá dessa luta, fora das unidades de saúde, só há uma maneira de recompensar esses profissionais: com carinho e solidariedade. Em um mês de atividade, a Carol calcula que mais de 1.500 refeições já foram entregues. Eu não sou nada, eu sou só mais uma pessoa normal da população, mas eu consigo mostrar para essa pessoa que, cara, você é valioso, você tem um propósito. Para mim foi recompensante. Obrigada! E nos Estados Unidos, a quarentena está provocando situações inéditas nos abrigos de animais. Em vários estados, o que se vê é isso aí, funcionários batendo palmas depois que os abrigos ficaram totalmente vazios pela primeira vez na história. A corrida pela adoção de bichos pelos americanos é um dos efeitos da quarentena, né? Muita gente foi atrás de companhia. Alguns dizem que sempre quiseram ter um animal de estimação, mas que não conseguiam parar em casa. E agora a gente vê aí essa realidade nova. Na Pensilvânia, os pedidos pularam de 5 para 40 por dia. Em Nova York, alguns abrigos receberam 10 vezes mais pedidos que o normal. Os médicos dizem que os animais podem dar suporte emocional às pessoas, suprir a necessidade de toque dos humanos e também aliviar os níveis de estresse e ansiedade. E atletas do mundo todo que esperavam disputar a Olimpíada nesse ano estão usando a criatividade para manter os treinos em casa. Olha só, na falta de uma piscina, a pentacampeã olímpica do nado sincronizado, a russa Svetlana Romashina, fez uma apresentação na banheira, um dueto, né, com participação especialíssima da filha de 3 anos. Caso também da nadadora russa Yulia Yefimova, que ganhou 2 medalhas de prata na Rio 2016 e agora está aí improvisando o treino de vários estilos no balcão da cozinha. A ex-raia cubana Leslie Amati, do triatlo, nadou sem sair do lugar naquelas piscinas que a criançada se diverte no verão. E a judoca Adel Al-Alami fez levantamento de irmã mais nova na hora de malhar. Ela é a única atleta feminina da Jordânia classificada para os Jogos de Tóquio. E até quem não é profissional está improvisando. 2 jovens tenistas italianas passaram a treinar no terraço do prédio durante a quarentena, só que uma em cada prédio. Vizinhas, Vitória, de 14 anos, e Carola, de 11, foram desafiadas pelo professor a encontrar maneiras criativas de continuar praticando. A gente volta a seguir, você vai ver que os canais da Globo ganham 11 prêmios no Festival de Televisão em Nova York. Agora 9h41, horário de Brasília. Estamos de volta. Os canais Globo ganharam 11 prêmios no New York Festivals, que avaliou filmes e trabalhos de televisão de mais de 50 países. Este ano não houve cerimônia, mas os vencedores foram anunciados ontem à noite. O documentário Aliados, da Globo News, venceu em 2 categorias. Levou medalha de ouro na categoria documentário sobre atualidades e medalha de prata na categoria direção de arte, abertura e identidade visual. O documentário de Gabriel Chain, editado por Marita Graça e Daniela Dantas, acompanhou os últimos 7 meses da participação das forças democráticas sírias na reconquista do último reduto do Estado Islâmico. O Globo Design Center, que reúne todas as áreas de produção gráfica da Globo, foi premiado pelo 6º ano consecutivo. Além do prêmio pela abertura do documentário, ganhou medalha de prata na categoria Melhores Efeitos Visuais Especiais, com a série comemorativa dos 50 anos do Jornal Nacional. A série apresentou reportagens especiais em cenários antigos do JN, que foram recriados digitalmente. No esporte, a abertura do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 levou ouro na categoria Efeitos Visuais Especiais, Abertura e Identidade Visual. E prata na categoria Programas de Esportes, Abertura e Títulos. O trabalho mostra a integração entre o projetista e o piloto de Fórmula 1 na busca pela vitória.
E outros canais Globo também foram premiados. O canal Off recebeu uma medalha de prata e outra de bronze. E o GNT foi premiado com 2 medalhas de prata e 2 de bronze. Com isso, vamos chegando ao fim do nosso Bom Dia Brasil dessa quarta-feira. Até amanhã, gente. Oi, Ana, até amanhã. Olha só, quarta-feira aqui em São Paulo, de expectativa para 2.600 pessoas à espera do resultado do exame para a Covid-19. Como a gente mostrou mais cedo, o Instituto Butantan, que coordena este trabalho, promete zerar essa fila ainda hoje. Fila que chegou a ser de 20 mil exames. Data de hoje aí chegou a ser prometida já há 2 semanas. Esperamos que isso aconteça e também que venha exame com credibilidade, com resultado correto. A gente sabe que pelo menos 8% das amostras foram descartadas. Teve gente que chegou até a receber com o nome errado o resultado. Vamos de olho, boa quarta e até amanhã. Tem reunião daqui a alguns minutos, às 10 da manhã, do presidente Bolsonaro com vários ministros, entre eles o da Saúde, Nelson Teich, da Economia, Paulo Guedes, da Justiça, Sérgio Moro. A gente vai acompanhar. Bom dia. Para quem está isolado em casa, com saudade de turistar, que tal conhecer melhor a Igrejinha da Pampulha, um dos símbolos aqui de BH? Agora dá para fazer um tour virtual pela obra de Oscar Niemeyer, com jardins de Burle Marx e painéis de Cândido Portinari. E a ideia é expandir essa visita virtual para outras obras do conjunto arquitetônico da Pampulha, que é o nosso cartão postal e nosso patrimônio cultural da humanidade. Boa quarta-feira a todos. Gente, por aqui o tradicional debate de perguntas e respostas das quartas-feiras no Parlamento Britânico aconteceu virtualmente pela primeira vez. Telões foram instalados na Câmara para os deputados poderem participar à distância de casa, porque só 50 podiam estar presentes, respeitando aí as regras de distanciamento social. Como o primeiro-ministro Boris Johnson ainda se recupera da Covid-19 e não tem trabalhado, quem representou o governo foi o ministro do Exterior, Dominic Raab. Essa foi a primeira sessão também do novo líder da oposição, que cobrou do governo mais material de proteção para os profissionais de saúde e mais testes para diagnosticar o coronavírus. É isso, boa quarta, gente, e até amanhã. É isso, outras notícias a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. Uma ótima quarta-feira para você e a gente volta a se encontrar amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Até lá!